Olá, bem-vindo à aula de hoje. Eu sou o professor Gabriel Barbieri. Nessa aula falarei sobre centro geométrico e momento de inércia. Em muitos problemas da engenharia, é necessário determinar a localização do centro geométrico, também conhecido como centroide, de um corpo rígido. A partir desse ponto específico, várias outras propriedades do sistema, que são fundamentais para a análise de resistência dos materiais, são definidas. Outra característica importante relacionada à área de um sistema é o seu momento de inércia. O momento de inércia é utilizado no estudo da resistência dos materiais, em mecânica dos fluidos, em mecânica das estruturas, em projetos mecânicos, entre outros campos de aplicação. Vamos aprender o que são essas características dos corpos rígidos e como calculá-las? Olá pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre centro geométrico e momento de inércia. Essas duas propriedades que estão relacionadas com a geometria de um sistema são propriedades muito importantes para o estudo do funcionamento de um sistema sob ação de cargas externas. São propriedades muito utilizadas nas disciplinas de mecânica dos fluidos, nas disciplinas de resistência dos materiais, vibrações, entre outras disciplinas ao longo dos cursos de engenharia. Na verdade, as tensões desenvolvidas, por exemplo, devido ao momento fletor, elas se desenvolvem em função do momento de inércia calculado para os eixos que atravessam o centro geométrico, também conhecido como centroide de um sistema. Por isso, a importância de se determinar esses parâmetros desse sistema para que um estudo de resistência dos materiais possa ser feito corretamente. Existem muitas outras aplicações dessas propriedades e nós vamos entender como determinar essas propriedades para uma determinada área qualquer. Então, nós vamos falar de centro geométrico e, a partir do centro geométrico, vamos definir o momento de inércia diária de um sistema. Existe o momento de inércia diária e existe também o momento de inércia de massa. Nós vamos focar aqui os nossos estudos no momento de inércia diária. E o centro geométrico? O centro geométrico também é conhecido como centroide de um sistema e ele nada mais é do que o centro da área de uma figura, seja ela uma figura composta ou uma forma geométrica simples. O centro geométrico para as formas geométricas simples é tabelado e o centro geométrico de áreas compostas a gente pode determinar por integração ou até mesmo quando a gente puder dividir essa área composta em áreas mais simples, nós podemos simplesmente fazer o somatório dos centros geométricos de cada uma dessas áreas mais simples, cujo centroide é tabelado. O centro astático ele é utilizado para definir a resultante de um sistema de forças. Assim como fizemos ou determinamos a resultante de um sistema de forças no caso do carregamento distribuído, e a gente considera um carregamento distribuído como uma série de carregamentos paralelos, o centro astático é justamente isso, é determinar qual que é a posição dessa carga resultante equivalente, que vai produzir os mesmos efeitos com relação ao ponto de vista mecânico, ou seja, que vai produzir a mesma força resultante do somatório de todas essas forças que atuam no sistema e o mesmo momento. Para que produza o mesmo momento, é necessário que essa força resultante atue em um ponto específico da estrutura, que a gente vai chamar de centro astático. Então, vamos considerar um sistema com várias forças paralelas entre si. Cada uma dessas forças é aplicada num ponto A qualquer e existe um vetor posição RK, que é um vetor que liga essa força à origem desse nosso sistema. É um sistema de coordenadas, o eixo x, y, z, fixo.
e imóvel. E vamos supor que existem várias forças paralelas a essa força FK. Né? O nosso objetivo é determinar a intensidade e a posição dessa força resultante que nós estamos vendo à direita da figura, esse vetor R. Então R representa para nós a força resultante e é aplicada sobre as coordenadas do ponto G. O objetivo, quando a gente quer determinar o centro astático de um sistema, é determinar essas coordenadas x barra, y barra e z barra desse ponto onde a força resultante irá atuar. Se a gente for determinar a intensidade desse vetor R, a sua magnitude, como todas as forças são paralelas, nada mais é do que o somatório das intensidades de todas as outras forças externas que atuam no sistema. Lembrando que as regras de adição vetorial diziam para nós que se os vetores são paralelos ou são colineares, a adição deles é simplesmente uma soma algébrica dos seus comprimentos ou das suas intensidades. Então a resultante R, o vetor força resultante R, vai ter a magnitude igual ao somatório da intensidade de cada uma dessas forças de maneira isolada. Resta para nós determinarmos a posição, as coordenadas do ponto onde essa força R irá atuar, de maneira a produzir o mesmo efeito do ponto de vista estático. Né? E como que nós vamos determinar então essa força resultante? Primeiro a gente sabe que como as forças todas são paralelas, elas vão estar sob o mesmo vetor diretor unitário. Então esse vetor U. Vamos voltar um pouquinho no nosso desenho e a gente sabe que U é um vetor unitário que define a direção e o sentido de todas essas forças que são paralelas, consequentemente a direção e o sentido de R. Então nós podemos escrever R como a sua magnitude ou intensidade vezes esse vetor unitário. E a magnitude de R simplesmente é o somatório de todas as magnitudes de cada uma das forças de maneira separada. Então a equação de baixo nos diz que esse vetor resultante é igual ao somatório das intensidades vezes esse vetor que define a direção e o sentido da força resultante. Além do efeito de força ter que ser o mesmo com relação aos efeitos que todas as forças provocam individualmente, nós também precisamos satisfazer as condições de momento. É necessário que o momento gerado por essa força R com relação a um ponto qualquer do sistema seja igual ao momento gerado pelo somatório dos momentos de todas as forças. Então, nós vimos que o vetor RK é o vetor posição que liga uma força ou uma componente dessas forças paralelas que atuam no sistema à origem do sistema, e a distância vezes a força, esse produto vetorial, indica para nós justamente o momento causado por cada uma dessas forças. Então, o momento causado pela força R, ou seja, o vetor posição R barra que conecta o ponto G até essa força resultante, tem que ser igual ao somatório do momento de cada uma dessas forças. Se nós jogarmos tudo para o mesmo lado da equação, nós vamos ter justamente essa equação de baixo, que diz para nós que o somatório dos momentos de cada uma dessas forças tem que ser igual ao momento gerado pela força resultante. E aí nós temos duas soluções possíveis. O vetor unitário U é paralelo ou coincidente ao vetor entre parênteses, né? E aí a gente tem que o primeiro fator da equação é nulo, justamente porque nós temos essa força atuando nesse vetor R barra para cada uma dessas forças, e R barra é justamente a posição do nosso centro astático, ou dessa nossa força resultante, que deve ser igual ao momento gerado pelo somatório dos momentos de todas as forças. Resolvendo essa equação para R barra, lembrando que o nosso objetivo é justamente determinar as coordenadas x barra, y barra e z barra, nós podemos fazer a decomposição
desses vetores posição, que definem a posição de aplicação de cada uma dessas forças, nas suas componentes retangulares, então nas componentes x, y, z, de maneira que a gente tem as equações que nós estamos vendo. Então nós temos que x barra, por exemplo, é o somatório dos produtos entre as coordenadas x e as intensidades de cada uma dessas forças, dividido pelo somatório da intensidade das forças. E a gente tem o mesmo tipo de equação para cada um dos eixos y e z. Essas três últimas equações definem para nós a posição daquele ponto G, ou seja, a posição em que a força resultante equivalente deve atuar sobre o sistema para produzir o mesmo momento que o sistema original, que o sistema de forças paralelas. Essas coordenadas definem para nós as coordenadas do nosso centro astático. Quando a gente faz uma simplificação de um sistema de carregamento distribuído para uma carga concentrada equivalente, nada mais estamos considerando esse carregamento distribuído como uma associação de infinitas forças paralelas entre si. Então, a gente está simplesmente aplicando essa equação. Naquele caso, como a gente tem infinitas forças paralelas, a gente resolve através da integração. Por isso que a gente lembra que a posição de uma carga concentrada equivalente a um carregamento distribuído é justamente o centro geométrico, ou o centroide da área sob esse carregamento distribuído. E nós já vamos ver um pouco melhor como determinar o centro geométrico, ou o centroide de um sistema. Então vamos considerar um corpo rígido, e um corpo rígido ele é formado por uma associação de pequenas partículas. Cada uma dessas partículas tem uma coordenada no espaço, dentro do limite, obviamente, desse corpo rígido, e cada uma dessas pequenas partículas tem uma parcela do peso desse corpo rígido, que nós vamos chamar de dW. O z-til, o x-til e o y-til são as coordenadas dessa partícula específica do nosso sistema. Agora nós vamos fazer o somatório dessas componentes e dividir pelo volume total desse nosso corpo rígido para determinar quais são as coordenadas do seu centro geométrico. Sistemas que são construídos, ou corpos rígidos construídos ou estabelecidos em função apenas de um material e um material homogêneo, eles vão ter um centro de massa coincidente com o seu centro geométrico. Então a gente pode fazer a definição do centro geométrico a partir do peso ou a partir da massa de cada um desses componentes. Então nós temos infinitas partículas com peso dW, e o peso total do corpo é o somatório do peso de cada uma dessas infinitas partículas, resultando no peso igual a W. Lembrando que W é igual a massa vezes a aceleração da gravidade para esse corpo. Esse centro de gravidade nós vamos chamar novamente de ponto G. E como que a gente vai determinar a posição desse ponto? Reparem que são equações muito parecidas com as equações do centro astático. No caso do centro astático, nós tínhamos uma série finita de forças paralelas. Então, por isso a gente podia resolver através do somatório das coordenadas vezes a intensidade, dividido pelo somatório total da intensidade dessas forças. Nesse caso, nós vamos resolver por integração, integrado ao longo de todo o volume desse corpo rígido, uma vez que ele é formado por uma série infinita de partículas. Então, o peso total desse corpo é igual à integral de dW, ou seja, o somatório do peso de todas essas infinitas partículas que compõem o corpo rígido. As coordenadas desse centro de gravidade, ou centro de massa, podem ser determinadas pelas três equações de baixo que nós estamos vendo. Então, a coordenada x desse centro de massa vai ser igual à integral, ou seja, o somatório da coordenada x-til vezes
a parcela de peso de cada uma dessas partículas, dividido pelo peso total do sistema. A coordenada em y desse ponto G vai ser igual ao somatório do produto entre a coordenada y de cada uma dessas partículas vezes o peso associado a essa partícula dividido por d, por integral de dw, ou seja, o peso total do sistema. E assim nós temos com relação ao eixo z também. Então nós vamos, na verdade, analisar as funções que definem a distribuição desse corpo rígido no espaço ao longo dos eixos x, y, z, para que a gente possa então efetuar essa nossa integração a fim de obter esse nosso centro de gravidade. O centro de gravidade ele é obtido através da propriedade peso do sistema, mas nós sabemos que peso é massa vezes aceleração. Se nós estamos falando de um corpo rígido, que ele não tem as dimensões tão extrapolantes assim, ou seja, que a gente pode considerar que a aceleração da gravidade atua com a mesma intensidade em todas as partículas desse corpo, nós podemos simplesmente dividir o numerador e o denominador pela aceleração da gravidade. Se nós dividirmos o peso pela aceleração da gravidade, resta para nós a massa. Então o centro de massa ele é coincidente com o centro de gravidade se nós estamos falando de corpos de dimensões não tão exageradas assim. Se nós estamos falando de um corpo gigantesco, de maneira que a aceleração da gravidade muda de maneira considerável, ou seja, que não dá para desprezar essa variação da aceleração da gravidade entre as partículas do sistema, aí é necessário fazer uma análise isoladamente do centro de massa e do centro de gravidade. Mas as coordenadas do centro de massa em sistemas em que a gente pode fazer essa consideração de que a aceleração da gravidade atua com a mesma intensidade em todos os pontos, em todas essas partículas do sistema, nós temos equações muito similares à equação do centro de gravidade, nesse caso agora fazendo a multiplicação pela massa de cada uma dessas partículas e não mais pelo peso. Indo mais além, se o sistema ele é composto de um material homogêneo, ou seja, que o peso específico desse material, a sua densidade, é constante ao longo de todo o corpo rígido, nós podemos simplesmente fazer uma simplificação dessa massa, como quanto maior a área, maior a massa. E se eu tenho essa relação linear, diretamente proporcional entre a massa e a área, nós podemos determinar as coordenadas do centro geométrico de área. Quando a gente está falando de centro geométrico de área, nós estamos falando de um sistema que se distribui num espaço bidimensional, senão estaríamos falando de um volume. Então, o centro geométrico de área, nesse caso as coordenadas x barra e y barra desse centro geométrico, são dadas em função da área dessa partícula que foi isolada do sistema, dividido pelo somatório total das áreas das infinitas partículas, ou seja, da área total do sistema. E dessa maneira nós podemos obter as coordenadas do centro geométrico de área. O centro geométrico também é conhecido, e alguns autores chamam de centroide do sistema. O centroide, ou centro geométrico, ele pode ser obtido para um volume, para uma área, para uma linha, dependendo da maneira que ocorre a distribuição dessas partículas do sistema ao longo do espaço tridimensional. Então, se nós temos um sistema, ou um cabo, por exemplo, um fio, cujas dimensões em um eixo são predominantes com relação às dimensões em outros eixos, nós podemos considerar esse sistema como uma linha. Se nós consideramos o sistema como uma linha, vamos supor um cabo de diâmetro bem pequeno, a gente vai considerar simplesmente que ele é uma linha. E nesse caso, nós vamos determinar o centro geométrico ou o centroide do sistema apenas em função
da coordenada de cada uma dessas partículas com relação ao eixo x e com relação ao eixo y. Se nós estamos obtendo apenas em função da coordenada, nós estamos fazendo um centro geométrico de uma linha. Então nós vamos simplesmente fazer o somatório dos comprimentos de cada uma dessas partículas, nesse caso sem fazer relação com a área. E se nós temos o centro geométrico de um corpo composto? Nós falamos que o centro geométrico de figuras simples pode ser obtido muitas vezes de maneira tabelada. As coordenadas do centro geométrico de um corpo simples, por exemplo, de um triângulo, de um círculo, de um retângulo, de um meio círculo, de um quadrado, podem ser determinados de maneira genérica através das equações trigonométricas e esses valores eles são tabelados. Então, por exemplo, a gente sabe que o centro geométrico de um retângulo sempre vai ser as coordenadas base sobre 2 e altura sobre 2. O centro geométrico ou o centroide de um triângulo vai ser base sobre 3 e altura sobre 3. Isso no caso de um triângulo retângulo, né? Se nós temos um triângulo equilátero, vai ser justamente na metade dessa base e a altura sobre 3. Enfim, nós sabemos as coordenadas de maneira até certo ponto intuitiva do centroide dessas figuras geométricas simples. Se nós temos um corpo composto que ele pode ser obtido através de uma associação de formas geométricas simples, nós podemos determinar o centro geométrico de maneira um pouco mais simples do que efetuando a integração do sistema ao longo de todo o peso, toda a área, toda a linha, todo o volume do corpo. Nós podemos simplesmente fazer o somatório das coordenadas do centro geométrico para cada uma dessas figuras mais simples. Então, por exemplo, se nós temos um retângulo com um furo circular no seu centro, nós vamos ter justamente a associação de duas figuras, um retângulo e esse círculo. Lembrando que esse círculo ele está faltando na área final. Então, quando a gente for fazer o somatório do peso, por exemplo, nós temos que fazer o peso associado a esse retângulo, ou a área desse retângulo, ao paralelepípedo formado pelo retângulo, menos o peso desse disco circular. E as coordenadas vão ser iguais às coordenadas do seu sistema. Nesse caso, como nós temos uma parte faltante, nós vamos considerar esse peso negativo, né? Na verdade, a gente não existe peso negativo, mas como é uma parte que está faltando na estrutura total, nós estamos removendo essa parte de um retângulo maciço, nós consideramos como negativo. Se nós tivéssemos um retângulo e sobre um retângulo um meio círculo, nós somaríamos o peso desse paralelepípedo e o peso desse meio disco formado por esse anel semicircular. Ok? Nós já vamos resolver alguns exercícios em que vai ficar mais claro a aplicação desse tipo de equação que simplifica a análise para sistemas compostos em função das formas geométricas simples. Então, como podemos ver, para as formas geométricas simples, nós temos valores tabelados, que simplifica a nossa análise. Então, para as formas geométricas mais simples. Nesse caso, nós temos um segmento de arco de circunferência, e o ponto C indica para nós justamente as coordenadas desse centro geométrico, ou do centroide do sistema. As coordenadas do ponto C, logicamente, vai estar nesse caso sobre o eixo x, e nós precisamos definir, ou seja, a coordenada y é igual a 0 e a coordenada em x igual a r seno θ sobre θ. Então vai depender do tamanho desse segmento de arco, né? Do comprimento ali. E a área do setor circular, a mesma coisa, né? A única diferença é que no caso do segmento de arco de circunferência, nós temos apenas uma linha. Então o comprimento total dessa linha é 2 vezes θ vezes r,
Nesse caso, se for o segmento total, né, da circunferência, é 2πr. E do setor circular, nós vamos ter que fazer a análise com a área total desse elemento, que é θ vezes r ao quadrado. Um quarto de circunferência ou uma semicircunferência. As coordenadas de C, nesses dois casos, são tabelados e é igual a 2r sobre π. O que vai diferenciar é o comprimento da linha. A área de quarto de círculo vai ter suas coordenadas do centro geométrico igual a 4r sobre 3π, tanto no eixo x como no eixo y, né? Uma vez que o sistema é simétrico com relação a esse eixo inclinado que passa pelo ponto C. De um trapézio, as coordenadas do centro geométrico vão depender, então, do tamanho de A e do tamanho de B e da altura H, pela equação que nós estamos vendo na figura da esquerda. E do semicírculo, a coordenada em y desse centro geométrico é 4r sobre 3π. E temos várias outras formas geométricas cujos valores do centro geométrico ou do centroide são tabelados de uma maneira auxiliar na análise de corpos compostos. Então, o retângulo, que são os casos mais simples, uma área sobre uma curva parabólica, uma função quadrática, o nosso triângulo, que nós falamos, que a coordenada em C é 1/3 da altura e 1/3 da base, no caso do triângulo retângulo, né? E aí agora nós vamos então analisar esse sistema para um corpo composto. Então nós temos um corpo composto e esse corpo nós vamos fazer a divisão dele em formas geométricas mais simples, de maneira que a gente possa resolver o sistema através do somatório sem precisar efetuar a integração. Então nesse caso, nesse exemplo, nós vamos dividir em um retângulo maciço que forma todo o contorno dessa figura, então um retângulo de 200 mm por 140 mm, um pequeno triângulo retângulo do lado esquerdo da figura, o número 1, um pequeno retângulo do lado direito superior, o número 3, e um círculo ao centro desse nosso retângulo maior. Reparem que 1, 2 e 3 são áreas que estão faltando no nosso sistema. Então nós vamos ter que tomar cuidado com o sinal que nós vamos utilizar nas nossas equações. Nosso objetivo é determinar as coordenadas do centro geométrico. Então, nesse exemplo, nós queremos determinar as coordenadas x e y do centro geométrico da área. Como falamos, vamos dividir em 4 partes. Um retângulo maciço, que é a nossa área positiva, e 3 áreas que estão faltando para formar esse retângulo maior de 200 mm por 140 mm. Então são áreas faltantes. São áreas que nós vamos considerar como áreas negativas no caso do cálculo desse centro geométrico. Primeiro, nós vamos determinar as coordenadas do centro geométrico de todas essas 4 figuras de maneira separada, né? Então a área do triângulo. Vamos voltar um pouquinho para a gente entender como calcular essas coordenadas de cada uma dessas figuras. O triângulo número 1. Como ele é uma área que está faltando, nós vamos considerar uma área negativa. A área do triângulo, base vezes altura, sobre 2. A base dele é 30 mm e a altura é a altura total 140 mm menos 60 mm aquela coordenada do lado esquerdo. Certo? Dessa maneira a gente consegue determinar a área que nós vamos considerar como uma área negativa. E como que nós vamos determinar as coordenadas x e y desse triângulo da figura, o número 1? Nós sabemos, através das tabelas, que as coordenadas do centro geométrico desse triângulo é base sobre 3 e altura sobre 3. A base é 30. Base sobre 3 indica para nós justamente que o centro geométrico com relação ao eixo x é igual a 10 milímetros.
E o centro geométrico com relação ao eixo y? Nós temos uma altura de 140 menos 60, que resulta para nós em 80 milímetros, e nós vamos dividir 80 por 3, e depois nós vamos fazer 140 menos essa coordenada, uma vez que esse triângulo está distribuindo de cima para baixo. Então o resultado disso é justamente 140 menos 80 sobre 3, que é 113,3 milímetros, as coordenadas em x e y da área desse triângulo. Nós vamos repetir essa análise para todas as figuras que nós dividimos o sistema. Então, para o retângulo pequeno, do lado direito superior, novamente uma área negativa e as coordenadas do seu centro geométrico. As coordenadas do centro geométrico de um retângulo são bem simples de ser determinadas, uma vez que a base é sobre 2 e a altura sobre 2. E do círculo, que está ao centro do nosso sistema, né? Então, é justamente as coordenadas desse centro do círculo. E a área novamente negativa, menos πr². Nós temos essa área de menos 7.853,98 mm². Resta para nós as coordenadas do retângulo maior, que é justamente o centroide desse retângulo coincidente com o centroide do círculo, que está bem ao centro da nossa figura, e a área desse retângulo maior, 200 vezes 140 milímetros. E agora nós vamos fazer o somatório, né? Lembrando que nós devemos fazer o somatório considerando aqueles sinais das áreas que estão faltando no nosso sistema, então aquelas áreas negativas. Então, quando a gente faz o somatório do produto entre as coordenadas em x e y e as áreas de cada uma dessas figuras, dividindo pela área total do sistema, nós temos que a coordenada em x desse centro geométrico é igual a 95,1 milímetros e a coordenada em y desse centro geométrico é 61,1 milímetros. Então a gente determina as coordenadas do centro geométrico simplesmente em função das formas geométricas simples, cujos valores do centroide são tabelados. E nesse caso, nós estamos considerando um elemento de linha. Nós temos as dimensões preponderantemente em uma direção apenas. Então nós podemos fazer a simplificação de um sistema como uma linha reta ali que se distribui ao longo do eixo y de 40 milímetros, uma linha reta que se distribui ao longo do sentido negativo de z, 20 milímetros, e um arco de semicircunferência de 60 milímetros, certo? Nós precisamos tomar cuidado quando formos definir as coordenadas dos centros de cada um desses segmentos de linha, uma vez que, por exemplo, dessa linha de 20 milímetros, nós vamos ter uma coordenada negativa em z, e esses sinais eles também vão precisar ser considerados quando estivermos fazendo o somatório para determinar o centro geométrico final, né? Então, do arco, 2πr sobre 2 é o comprimento de uma circunferência dividido por 2, né? A posição x desse arco é justamente igual ao raio, que é 60 milímetros. Ele não está distribuído ao longo do eixo z, então a coordenada em z é 0, e a coordenada em y, coordenada tabelada, 2r sobre π. Como ele está no sentido negativo do eixo y, o sinal de menos 2 vezes o raio sobre π, menos 38,2 milímetros. Das outras extensões desse fio, é mais simples determinar porque são linhas retas, né? Então, o comprimento de 40 ao longo do eixo y, ele vai ter coordenada 0 em x, 0 em z e coordenada 20 em y. E o outro comprimento, de 20 milímetros na direção negativa do eixo z, vai ter coordenada em x igual a 0, y igual a 40 e z igual a menos 10. Depois é só fazer o somatório para determinar o centro geométrico desse sistema, né? Então, o centro geométrico vai ter as coordenadas em x, 45,51 milímetros, em y, coordenada negativa de menos 22,54 milímetros, e em z também coordenada negativa de menos 0,805 milímetros. Vamos agora definir momento de inércia.
Então, o momento de inércia, que é uma propriedade muito utilizada em resistência dos materiais para determinar as tensões internas que são provocadas devido ao momento de flexão. Então, nós estamos considerando um corpo rígido que está imerso, está submerso num líquido, por exemplo, a água, né? Nós temos o peso específico desse líquido e nós sabemos que a força que está atuando em cada um desses segmentos, em cada uma dessas subdivisões desse sistema, está relacionado com a pressão exercida pelo líquido. Nós sabemos que pressão é força sobre área. Então, a componente dF, que está atuando em um segmento de área dA, vai ser igual a pressão, que é o peso específico, vezes a coordenada y desse líquido, né? Ou seja, o peso total desse líquido vezes o dA, essa coordenada de área. Reparem que quanto mais estamos indo para baixo, quanto maior for essa coordenada de y, maior vai ser o peso do fluido que está exercendo pressão sobre determinado componente desse corpo rígido. Logo, quanto mais afastado eu estou da superfície do sistema, maior a contribuição, maior a força efetuada pelo fluido sobre o corpo rígido. Então, a pressão, já falamos que é peso específico vezes a coordenada y, certo? E a força é a pressão vezes dA. Então, gama vezes y vezes dA. E como que nós calculamos o momento efetuado por cada uma dessas forças com relação ao eixo que está na superfície desse sistema, né? O momento que cria essa tendência de rotação em torno do eixo que está localizado na superfície do sistema. Essa componente de momento é y vezes dF. Se eu faço a integração para determinar o momento que está sendo efetuado sobre todo o corpo, nós temos o peso específico vezes a integral de y ao quadrado vezes dA. Essa integral y ao quadrado vezes dA é a integral ou é o parâmetro de um sistema, de uma área que nós chamamos de momento de inércia. Como nós estamos fazendo um produto entre uma coordenada ao quadrado vezes uma área, nós podemos concluir que o momento de inércia ele sempre vai ser positivo. Não tem como o momento de inércia de área ser negativo, uma vez que eu tenho essa coordenada ao quadrado, independente se eu estou no sentido positivo ou negativo do eixo. Como estou levando ao quadrado, eu acabo tendo um termo positivo, vezes a área desse sistema, que é uma área positiva, né? E vamos aprender então a determinar esse momento de inércia de uma área. Então vamos considerar que nós temos uma área qualquer e nós estamos analisando uma pequena partícula, um pequeno segmento dessa área, de área dA, que está localizada de acordo com esse vetor posição R, com relação à origem do nosso sistema de coordenadas. Nós temos a coordenada y dessa pequena área dA, essa coordenada x e R é a distância até a origem do nosso sistema. Então, sabemos que a componente do momento de inércia dessa pequena partícula, desse pequeno segmento de área, é y ao quadrado vezes dA, e com relação ao eixo y é x ao quadrado vezes dA. E aí nós temos que analisar essas equações e tomar cuidado sempre que a gente for calcular esse momento de inércia. Repare que quando eu estou calculando o momento de inércia com relação ao eixo x, deixa eu voltar aqui, nós estamos considerando a coordenada em y. A gente sempre considera a menor distância desse segmento de área até o eixo. E a distância do segmento de área até o eixo x representa a sua coordenada y. Então, se a gente está calculando o momento de inércia com relação ao eixo x, nós vamos utilizar a coordenada y ao quadrado. Se nós estamos calculando o momento de inércia do eixo y, nós vamos utilizar a coordenada x ao quadrado. Então, tem que tomar cuidado para não trocar na hora de calcular esses parâmetros, né?
cada um deles vezes a área desse segmento. Se nós fizermos a integração, nós vamos ter o momento de inércia com relação a esse par de eixos x e y. Então, a integral de y² vezes dA é o momento de inércia com relação ao eixo x, e com relação ao eixo y, integral de x² vezes dA. O momento polar de inércia ele é definido como um momento de inércia calculado com relação ao eixo que é perpendicular ao par de eixos x e y, né? E esse eixo perpendicular é o eixo que está na origem do sistema, saindo do plano da tela do nosso computador. Então, nós vamos ter justamente o momento de inércia calculado com relação a esse eixo que passa pelo ponto O, a origem desse sistema. Qual que é a distância daquele segmento de área com relação à origem do nosso sistema, né? É aquela nossa distância R. E quanto que vale R? Nós podemos ver que forma um triângulo retângulo, esse vetor posição com relação às coordenadas x e y. Então nós temos a nossa equação do teorema de Pitágoras, que é r² igual a x² mais y². Se nós substituirmos na nossa integral, nós temos que esse momento polar de inércia, que é dado por convenção pela letra J, é igual à integral de r² vezes dA. Só que r² é x² mais y². Então, se eu separo essa integral em duas, nós temos justamente que o momento polar de inércia é igual ao somatório do momento de inércia com relação ao eixo x e com relação ao eixo y. O momento de inércia diária das formas geométricas mais simples também é tabelado, assim como o centro geométrico que nós vimos anteriormente. Então, nós temos aí, por exemplo, o momento de inércia calculado do retângulo com relação aos pontos que passam pelo seu centro geométrico, 1/12 base vezes altura ao cubo, e com relação ao eixo y, 1/12 altura vezes base ao cubo. A gente pode ver que a maior contribuição quando eu estou calculando esse momento de inércia com relação ao eixo x, que passa pelo centro geométrico, é da altura, pois a altura está tendo um fator cúbico dessa nossa equação, né? Então reparem que quanto mais distante eu estou desse eixo que eu calculo esse nosso momento de inércia, maior a contribuição desse fator. Então sempre que eu estou calculando, por exemplo, com relação ao eixo x, a maior contribuição vai ser essa coordenada h. Se eu estou calculando com relação ao eixo y, a maior contribuição vai ser da coordenada b, né? E o momento polar de inércia é 1/12 base vezes altura, vezes base ao quadrado mais altura ao quadrado. Do círculo, 1/4 π r², tanto com relação ao eixo x como com relação ao eixo y, o momento polar de inércia, o somatório dessas duas, vai ser 1/2 π r². Do semicírculo, quarto de círculo, elipse, todos esses valores são valores tabelados. Nós vimos que o momento de inércia ele depende de uma distância, coordenada x², coordenada y². Então ele sempre é calculado com relação a eixos específicos. É necessário a gente determinar quais são esses eixos para a gente calcular o momento de inércia. Nas tabelas, nós acabamos de ver que os momentos de inércia são tabelados com relação a eixos que passam pelo centro geométrico de um sistema. Então, se a gente está considerando uma área de formato qualquer, nós muitas vezes sabemos quais são os momentos de inércia que passam pelos eixos x' e y', que a gente está vendo nessa figura, que são os eixos que passam pelo centro geométrico, pelo centroide do sistema. E se nós quiséssemos calcular o momento de inércia com relação ao par de eixos x e y, que está deslocado para baixo e para a esquerda desse nosso sistema, como que nós calcularíamos?
né? Nós sabemos que a distância desse segmento de área dA até o eixo x igual a y' mais dy. E com relação ao eixo y, igual a x' mais dx. Então, nós vamos efetuar a integração considerando essa coordenada. E aí nós vamos ter o teorema dos eixos paralelos, que nós já vamos definir. Mas nós estamos querendo calcular o momento de inércia de área para eixos que são paralelos aos eixos que passam pelo centro geométrico do sistema. Os eixos que passam pelo centro geométrico são x' e y'. A distância entre esses eixos e os eixos que a gente quer calcular é igual a dy e dx. Então, calculando, por exemplo, com relação ao eixo x, nós vimos que a distância daquele segmento de área com relação ao eixo x é y' mais dy. E a área de distância ao quadrado era a nossa equação do momento de inércia. Nós temos um produto notável. Então, nós temos três termos distintos. A integral de y' ao quadrado vezes dA, mais 2 vezes dy vezes a integral de y' dA, mais dy ao quadrado integral de dA. O último termo, essa última integração, nós podemos ver que é dy ao quadrado vezes a própria área do sistema. O primeiro termo dessa equação, y' ao quadrado vezes dA, é justamente o momento de inércia calculado com relação ao eixo que passa pelo seu centro geométrico, que são aqueles momentos de inércia que são tabelados para as formas geométricas mais simples, que nós já vimos como calcular. O termo do meio, essa integração do meio, 2 vezes dy vezes a integral de y' vezes dA, nós já vimos anteriormente o que significa essa integral de y' vezes dA. A integral de y' vezes dA era a integral utilizada para calcular o centro geométrico ou o centroide de uma área qualquer. Só que como eu estou calculando com relação a esse ponto que já passa no centro geométrico do sistema, o somatório de todos esses produtos entre a coordenada y e a área de cada um desses segmentos com relação ao eixo que passa pelo centro geométrico, ao eixo x que passa por esse centro geométrico, é igual a zero. Então, nós vamos ter esse componente do meio igual a zero, de maneira que sobram apenas dois termos para nós, que é o momento de inércia calculado com relação ao seu centro geométrico, ou ao eixo que passa pelo seu centro geométrico, que nós estamos chamando de I/x, mais o resultado daquele último fator da nossa equação, que é a área vezes a distância desse eixo que passa pelo centro geométrico até o eixo que eu quero calcular o momento de inércia ao quadrado. Novamente, devemos ter muito cuidado quando eu quero calcular o momento de inércia com relação ao eixo x, é a área vezes a distância em y ao quadrado, a distância entre os eixos. Em y, a área vezes a distância em x ao quadrado, e o momento polar de inércia. A gente vai efetuar novamente a aplicação do Teorema de Pitágoras, e a gente tem então a área vezes d ao quadrado. D ao quadrado igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Vamos agora calcular o momento de inércia desse sistema. Nós temos uma seção transversal de um elemento de viga, por exemplo, formado por dois retângulos, um retângulo distribuído na vertical e outro na horizontal. E nós queremos calcular o momento de inércia com relação a eixos específicos desse nosso sistema. Então, nosso objetivo é calcular o momento de inércia da área da seção com relação ao eixo x', que passa pelo centroide da área. Então, por isso, a importância de nós sabermos determinar o centro geométrico de um sistema. Nós sempre vamos calcular o momento de inércia com relação ao centroide, por exemplo, em sistemas que estão sob flexão pura, pois nós sabemos que o eixo que passa pelo centroide, nós chamamos esse eixo de eixo neutro, é o eixo que não vai sofrer deformação. E aí, em resistência dos materiais, existem algumas características importantes com relação a esse eixo. A primeira etapa é determinar a coordenada y desse centro geométrico. Então, nós vamos dividir
a área em 2 retângulos e calcular essa coordenada exatamente da mesma maneira que a gente fez nos casos anteriores, né? Então é 15 vezes 30 vezes 150 mais 105, a coordenada desse retângulo que está na vertical, vezes 30 vezes 150, né? De maneira que nós temos essa coordenada y barra, o centro geométrico com relação ao eixo y desse nosso retângulo, 60 milímetros da base do nosso desenho. Então agora a gente vai calcular o momento de inércia com relação ao eixo x que passa nessa coordenada. Ele é paralelo à base do retângulo que está na horizontal, mas está passando na coordenada y igual a 60 milímetros. Nós vamos utilizar o quê? Como nós estamos falando de uma figura composta, formada por 2 retângulos, que nós já sabemos o momento de inércia de maneira tabelada, inclusive, em relação ao centro geométrico de cada um deles, nós vamos aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então, nós vamos calcular o momento de inércia com relação ao centro geométrico de cada um deles e depois adicionar aquela parcela final, que é a área, vezes a distância em y ao quadrado. Então, para o retângulo da base horizontal, o momento de inércia que passa pelo seu centro geométrico é base vezes a altura ao cubo sobre 12. E a distância com relação à coordenada 60, que foi calculada como a coordenada do centro geométrico da figura composta, vai ser 60 menos 15, que é o centro geométrico desse retângulo que está na horizontal. E a mesma coisa para o retângulo na vertical. O retângulo na vertical ele tem centro geométrico na coordenada igual a 105 milímetros. 105 menos 60, nós temos a distância em y, distância vertical entre o centro geométrico da figura composta e o centro geométrico só desse retângulo da vertical. Nós podemos calcular o momento de inércia utilizando o teorema dos eixos paralelos para cada um desses retângulos. O momento de inércia final é simplesmente a soma dos momentos de inércia para cada um desses retângulos obtidos em função desse eixo específico, que é o eixo que passa pelo centro geométrico da área composta, ou pelo centroide da área composta. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E aí, você entendeu como calcular a localização do centro geométrico de uma área composta? Aprendeu como determinar o momento de inércia de área de um sistema em relação a eixos arbitrários qualquer? Entendeu como calcular o momento de inércia de área utilizando o teorema dos eixos paralelos? Se você ainda tem dúvida, assista a videoaula quantas vezes for necessário. Você ainda tem à sua disposição outros materiais na plataforma. O e-book, por exemplo, traz esse assunto que abordei durante a videoaula. Então eu te aconselho a ler esse material com atenção, porque ao final da aula tem um questionário que foi elaborado em função do texto base que está no e-book. Para complementar os seus estudos, há uma indicação de uma leitura. Espero que você aproveite todo o material disponibilizado e que essa aula tenha agregado conhecimento para você e te ajude a entender como determinar a localização do centro geométrico de uma área e como calcular o momento de inércia de área também. Agradeço por você ter assistido a aula até o fim e desejo a você bons estudos.